serão esclarecidos. E o bloco será de 5 servidores. O tempo é curto para tanto aprofundamento, tantas questões que merecem debate. É certo que cada um de nós tem uma peculiaridade a se enfrentar, ou caiu na regra de transição, ou é inativo, ou está na iminência de se aposentar. Então é um momento para a gente também pedir esse esclarecimento, tá? Individualmente, e certamente a sua pergunta vai se estender a outros servidores. Por favor, nosso diretor. Minha pergunta é em relação à PEC 241. No caso da Justiça do Trabalho, houve um corte no orçamento de 2016 de 90% no investimento e 32% no custeio. A PEC 241, pelo que eu entendi, ela diz que os orçamentos, as LOAs, né, futuras, 2017 e subsequentes, terão por base a despesa realizada em 2016. Isso significa, então, que vai se perpetuar o corte da Justiça do Trabalho, 90% do investimento e 32% no custeio? Obrigada, Mauri. Mauri, só. Aqui também. Mauri, parece que quando esse negócio ficar online aqui, né, o pessoal faz muitas perguntas, porque tem que vir aqui, vai aparecer em rede nacional. Ou eu expliquei muito bem, mas eu sei que não é isso, vocês estão com vergonha, pode vir, viu? Mas o que vai acontecer é aquelas redes sociais, aqueles comentários imbecis, né? Quando eu vi você falando lá, porque você não disse tal coisa. Mas em relação à PEC 241 e Justiça do Trabalho, realmente, não há, a gente até conversava antes sobre a suposta repetição do orçamento de 2015, a menos que isso seja feito numa regulamentação futura da PEC 241, ela não tem como ser feito na redação da 241, na redação atual tem que aplicar o orçamento de 2016 para 2017 mais IPCA. Quer dizer, então você vai ter por 20 anos uma defasagem no modelo de origem da Justiça do Trabalho, que já gerou problemas sérios de quase fechamento, se não fosse crédito extraordinário, se não me falha a memória, para São Paulo, por exemplo. Você vai partir desse modelo deficitário e aplicar sobre ele o IPCA. E veja, o IPCA, alguém pode pensar assim, não, mas agora eu vou ter uma revisão, agora eu vou ter pelo menos eu tenho elementos para dizer que na minha remuneração tem que incidir pelo menos IPCA em revisão geral todo ano, porque a PEC permite que o IPCA incida sobre o orçamento anterior. Mas, gente, isso é uma utopia, assim, porque primeiro que não há, a revisão geral anual já havia previsão e simplesmente não houve, né, de 95 para cá só houve duas, que foi em 2002 e 2003, 3,5% em janeiro de 2002 e 1% em janeiro de 2013. Segundo que a PEC não obriga, né? Ela diz que teria que ser a despesa primária, ela não fala que há o direito do servidor ter uma revisão com IPCA todo ano. Que bom que fosse assim, né? Se fosse acumular a inflação desde 95 para cá, sei lá para quanto ia o vencimento, foi quando teve a última revisão. E terceiro, que todas as despesas adicionais, novas nomeações ou qualquer outra despesa adicional vai entrar nessa meta. E você de um ano para outro sempre tem crescimento. Tem gente que vai se aposentar, você eventualmente vai nomear outro servidor, desde que você fique, porque o concurso em si não está vedado se você entrar dentro, se você ficar na meta. Né? Mas cada servidor que entra já é um orçamento diferente do orçamento anterior, mais esse servidor que entrou sem impedir, graças a Deus, o pagamento da aposentadoria daquele que se aposentou, né? A pensão daquele que faleceu, ou eventualmente vai ser uma reposição que vai ocorrer, entre outros fatores de aumento que surgem no decorrer da elaboração do orçamento. Então, esse déficit a Justiça do Trabalho vai amargar um início muito ruim, num modelo ruim, que vai se perpetuar por pelo menos sem revisão por 10 anos.
né? Porque a PEC autoriza que depois de 10 anos você possa fazer uma revisão aqui ou colar, mas sem sair desse projeto por 20 anos. É algo assim que eu não sei onde é que vai levar a Justiça do Trabalho. Eu acredito que vai ter Justiça do Trabalho, vai ter lugares que não vão conseguir cumprir o ano. Não sei, vão ter que fazer semanas de trabalho, semanas de intervalo, não sei como é que vai fazer isso. Mudar o expediente, pode ser que a jornada de 6 horas retorne, né, ou surja finalmente, o que eu acho muito difícil, mas em paralelo a isso vem uma reforma trabalhista, né, que discute lá na iniciativa privada a possibilidade de 12 horas de trabalho por dia, com certos comentários, não é bem assim, tudo bem, mas é isso, Maria, é realmente trágico. Gostaria que o servidor se identificasse e falasse de tribunal. Meu nome é Johnson, do TRE. São basicamente duas perguntas que eu acredito talvez se possam se debruçar. Uma que é, por exemplo, vendo o meu caso concreto, eu acredito que seja de vários, por exemplo. Ele falou que como requisitos para aposentadoria teria que completar 60 anos, 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço, 10 na carreira e 5 no cargo. Pergunto eu, admitido-se, por exemplo, que no caso você tenha todos eles menos os 60 anos, inclusive tendo muito mais do que os 35 de contribuição, é possível se aposentar ainda que com um valor proporcionalmente menor, ou é simplesmente inviável que essa aposentadoria ocorra? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é com relação ao FUNPRESP, que foi um assunto que eu tentei abordar, tentei esclarecer no tribunal, consultei o RH, coisa e tal, e absolutamente ninguém soube informar o que é o FUNPRESP. Aqui veio se é obrigatório, se é bom, ou se é ruim, ou se é desejado. E você falou com relação que o pessoal que entrou depois de uma determinada emenda aí, que passa de 2003, parece, que então até os R$5.000, ou 5 mil aproximadamente, você teria contribuição de 11%. E daí para frente chegaria-se ao FUNPRESP, foi mais ou menos isso que eu entendi. Quer dizer, como é que fica concretamente em números o caso daquele que entrou após 2003 e, por exemplo, não fez a opção pelo FUNPRESP, não fez essa contribuição pelo FUNPRESP? O que isso significa? Pode ser feita ainda assim ou não? Como é que a coisa funciona isso? Porque, infelizmente, foi um vácuo que ficou no tribunal, ninguém soube esclarecer. Tanto é que eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, a adesão ao FUNPRESP, pelo menos que no TRE, foi 0, quase 0. Alguns até falaram, olha, isso aí está tão mal escrito, tão mal redigido, que por segurança é melhor não fazer nada que eventualmente conteste judicialmente lá na frente. Mas esclarecer se é ou não é para fazer, se é bom, né? Se pelo menos tem uma expectativa, tirando aquela expectativa que isso vai ser mais um fundo, mais uma expectativa de que mais um para quebrar, coisa e tal, então seriam basicamente essas duas coisas. Se há possibilidade de aposentadoria, ainda que com valor reduzido, faltando, por exemplo, no caso, o meu caso concreto, por exemplo, estou com 59, tenho quase 40 anos de contribuição, trabalho desde os 16 para 17, mas já não tenho 60. Já tenho mais de 15 de tribunal e por aí vai, eu já cumpri todas as outras. Então, por exemplo, se eu quiser sair agora, posso? Em que condições, entre aspas, com redução? Ou então realmente não pode. Daí é tudo com teste. A pergunta é o seguinte, eu tenho 59 anos de idade, entrei no serviço público em março de 98 e em 2007 eu tive um espaço de tempo fora do serviço público de 2 semanas. Eu gostaria de saber se isso vai me prejudicar agora na minha aposentadoria, esse intervalo de tempo que eu tive afastado do serviço público. Pode só repetir o tempo de contribuição? O tempo de contribuição, eu tenho 12 anos, 8 meses de INSS e o resto de serviço público. Que dá no total quanto? Hoje está dando aí uns 31 anos de contribuição. Mas seria intetício, né? Tiro 15 dias. Você já vai responder, obrigada, tá? Sobre a questão da aposentadoria especial. A PEC 241 tem alguma coisa? Se tem, o que tem e o que tem do Supremo julgado em relação a isso? Orientação de jurisprudência. A segunda questão é da questão do déficit da previdência do servidor público. Eu, pelo menos, tenho uma opinião
que não faz sentido contabilmente você falar em déficit da Previdência em servidor público. Por quê? Porque na minha concepção, Previdência é uma contribuição do trabalhador e do patrão. Então o trabalhador contribui, o patrão contribui, isso vai para o caixa da Previdência e volta para o sistema. No nosso caso, o patrão não contribui, então a gente não tem a contribuição patronal. Vamos supor que o déficit seja de 5%. Se o patrão contribuísse 5%, acabava o déficit. Por quê? Ele contribui e vai voltar para o caixa do Tesouro Nacional. Então, contabilmente, não faz sentido falar em déficit de Previdência Pública. Isso é na minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião. E se constitucionalmente, se você já estudou sobre isso, se tem que ter a contribuição patronal ou não na questão do pagamento da nossa contribuição previdenciária do servidor público. Tá? E a minha dúvida é quanto à paridade. Pelo que eu entendi, o servidor que não preencher os requisitos até a data da entrada em vigor da lei, ele não terá direito à paridade. Mas é aquele que ainda está, que já preencheu os requisitos, ele vai poder ou ainda há uma dúvida se ele vai ter ou não o direito da paridade? No caso, eu, por exemplo, tenho 49 anos, então me preocupo com a questão da paridade. Porque eu então teria que trabalhar, como não entro na regra de transição, eu teria que trabalhar até os 65 anos. E durante todo o meu tempo de serviço, eu sempre contribuí com 11% além do teto. No caso, se perdendo a paridade, como é que fica essa situação? A União devolve o dinheiro? Tem alguma previsão para... Como é que ficaria? A gente teria que entrar judicialmente para reivindicar todo esse tempo que a gente recolheu a mais? É basicamente isso. Que era a primeira pergunta, a outra tem relação com a FUNPRESP. Em relação à primeira pergunta, pelo que eu contabilizei aqui, que foram 40 anos de contribuição, citando, pegando o exemplo dele e transformando numa questão geral, vocês lembram que com a emenda 47, se não lembro, estou afirmando agora, com a emenda 47 de 2005, aqueles que entraram antes de 98, e essa é a pergunta que eu farei para o Johnny, entrou antes de 2001. Em 2001. Então, por isso que você ainda não consegue se aposentar, senão você já estaria aposentado se tivesse os 25 anos de serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo, reduzia um ano, já passou dos 35 de contribuição, reduzia um ano em relação aos 60, você já estaria aposentado ou com a boa de permanência pelo menos um ano e meio, pelas minhas contas aqui, um ano e meio, 2. Porque reduz um ano para cá. Mas como você entrou depois de 2001 no serviço público, antes não era nem empresa pública, nem sociedade de economia mista? Não, não é privado. Porque já há algumas decisões que a gente obteve dizendo que mesmo o Banco do Brasil deveria considerar serviço público. Tem um caso específico, no meu caso, que é a contagem de tempo de período com aluno aprendiz de órgão federal. Isso aí deve somar quase 3 anos. Então, funcionaria trabalhando com encomendas. De 98, ali teve ficando ali na trás. Uhum. Então, em relação a esse é o problema, veja. Se você já tem 20 anos de serviço público, 2000 não tem os 20 anos de serviço público, então não pode pegar a transição da emenda. Vejam a que ponto a gente chega, né? Ele já tem 40 anos de contribuição, 59 anos de idade, de 2001 para cá tem 15 anos de serviço público, mas se você não fecha todos os requisitos da transição, você fica a ver navios. Ele pode pegar, por exemplo, o ano que vem, ou esse ano, quando completar os 60, pode pegar a aposentadoria com quebra de paridade aos 60 anos, porque já tem os 35 para mais, já tem mais de 35 contribuição. No final, nós deveria ter começado a trabalhar até mais tarde, né? Não precisava ter recolhido contribuição antes. Veja que isso aí até estimula em algumas situações, pelo raciocínio, você tem a impressão que o melhor é não pagar a contribuição, porque se você tanto faz, a partir de determinados requisitos, você pagar muita contribuição, né? Porque aqui você vai ter 40 anos de contribuição, mais de muita gente que se aposenta com 35, mas não tem os 20 anos de serviço público. Então você não pega a transição da emenda 41, porque tem que ter 20 anos de serviço público, além dos 10, atende o da carreira, mas não atende os 20 de serviço público.
não pode pegar a transição da 41 e não pode pegar a transição da 98, porque entrou depois de 98, então não tem direito a reduzir idade, que era o que resolveria imediatamente. E mesmo que resolvesse na idade, não teria os 25 de serviço público de novo, só teria os 15 na carreira, e novamente não poderia usar a transição especial. Então, se vier, em tese você ainda pode pegar o quê? Pode pegar essa transição da emenda 41, não agora, né? Mas quando chegar aos 20 anos de serviço público, porque já vai ter os 60. Quando chegaria aos 20 anos de serviço público? Se somar com o período de aluno aprendiz daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Então, aí o aluno aprendiz, o STJ diz que tem que considerar como tempo de serviço, pode considerar como tempo de serviço. Na verdade, pode considerar como tempo de contribuição. Se é serviço público ou não, não faz diferença, não faz, bom, para você faria diferença. Escola agrotécnica? Escola técnica federal? Aí é tempo de serviço público também. Aí resolveria o problema dos 20. Né? Resolveria o problema dos 20. Mas teria que ter esses 20. Então, quando atingir os 20 anos de serviço público, seria daqui a 2 anos, daí? É isso? Não precisaria até 2021. Né? Senão teria que ir até 2021 para chegar aos 20. Oi? 2021. Mais 5 anos. A menos que ele consiga computar os 2 anos ali. E para isso você está litigando para contar esse tempo? Litigando não, eu estou pegando a contagem de tempo. Lá do próprio órgão. Pegando do INSS, somando com o aluno aprendiz para poder trazer. E a Verbac daí como serviço público. A União já foi derrotada, o INSS foi derrotado já várias vezes, e a União para a Verbac também. Então espero que eles já tenham assimilado essas derrotas e façam isso. No primeiro momento, o TRE negou a verbação. O INSS depois falou, vou deixar para virar só depois que eles botaram as vias administrativas. Aí o INSS acatou numa bolha. Ele falou, seu problema é tratar tal aula. Já foi negado. Não deixa que você vai ter que se ele certificar, ótimo, já vence essa etapa na via administrativa. Pelo menos você tem a certidão. E aí só precisa, se tiver, que entrar com a ação para a Verbac, né? Para a Verbac do serviço público. Se o TRE não fizer isso voluntariamente, o que seria daí mais simples do que você pedir a certificação. Mas também é possível pedir, se o INSS nega, você pode pedir a certificação e a atenuação. Porque aí você tem 2 órgãos ligando coisas distintas. A pergunta do Johnny era se após 2013 antes... Ah, sim. Essa questão é a seguinte, eu falei isso porque o pessoal que entrou depois da emenda, a partir da emenda constitucional 41 de 2003, a partir de 31 de dezembro de 2003, ele não tinha contribuição limitada ao teto do regime geral. Ele não tem, e nem pode ser imposto a ele, essa contribuição limitada ao teto. Desde que ele tenha entrado entre a emenda, e esse é um subgrupo, é mais um grupo entre vários grupos que já existem. Tem aqueles que entraram antes de 16 de dezembro de 98, tem aqueles que entraram antes de 31 de dezembro de 2013, tem aqueles que entraram antes da Lei 10887, o antes da MP, que regulamentou a Lei 10887 em relação a alguns requisitos, e antes da Previdência Complementar em relação a outros, e depois da Emenda 41 de 2003. E a sua pergunta se dirige a esses que entraram a partir de 31 de dezembro de 2013, inclusive, e no caso de vocês, 14 ou 16 de outubro, não me lembro exatamente, 14 de outubro de 2013, 14 de outubro de 2013, tá? Que foi quando veio a FUNPRESP e foi aprovado o plano de benefício, que é quando passa a valer a FUNPRESP, JUDE, então FUNPRESP judiciário. Esse grupo que entrou entre 31 de dezembro até 13 de outubro, inclusive, de 2013, ele não pode ser submetido à FUNPRESP, mas ele não tem paridade e nem tem integralidade sem média remuneratória, ou seja, mesmo que ele se aposente aos 60 anos de idade, o homem, ou 55 a mulher, 35 de contribuição ao homem, 30 a mulher, estou falando agora porque daqui a pouco vai mudar de novo, né? Eu teria que falar isso diferente, é uma complicação. E 10 anos no serviço público e 5 no cargo, que é o requisito atual, o atual não tem os 20, né? Tem os 10 e os 5. Mesmo que ele faça isso, e agora não me lembro onde é que andava. Ah, sim. Mesmo que ele faça isso, ele não tem paridade e não tem integralidade sem média. Vai ter que pegar a média remuneratória de 94 para cá, da metade de 94 para cá. Mas ele não tem o teto do regime geral como
fixação do limite de benefício no regime próprio. 9% do grupo que está nesse grupo, que é o pessoal que entrou no serviço, que normalmente é o pessoal mais novo, de forma alguma ele tem que, de nenhuma maneira, melhor se dizer de forma alguma, parece que tem alguma forma, né? Mas de nenhuma maneira ele tem que optar pela previdência complementar. Porque se ele optar pela previdência complementar, ele só tem garantia até 5.189, me corrija se estiver errado, que é hoje o teto no regime geral. Acima do teto, ele só recebe se houver um bom comportamento do mercado financeiro onde é investido o recurso da previdência complementar, que é um mercado volátil. Ah, muito bem, o ano passado, mesmo com toda essa confusão, em 2014, mesmo com toda a confusão, a Funpresp Jude teve, acho que, teve 13%, 13 a 15% de rentabilidade, mais do que os fundos de renda fixa comuns que os bancos oferecem. Foi um ótimo desempenho, mas quanto tempo esse desempenho vai se manter? Né? Quanto de fato isso vai refletir? Eu até acho que pode dar certo. E para quem não tem alternativa, talvez seja melhor do que você ir para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, já que é um fundo fechado, que investe, que é só com recurso do servidor, a taxa de administração é menor, é voltada para isso. Mas os bancos também oferecem várias linhas que são interessantes, desses PGBL, PGB. E o benefício da previdência complementar. Só que qual é o grande problema? Veja que na quebra da integralidade, na média remuneratória, você considera as contribuições, a remuneração contributiva, esse é o nome para a lei e a Constituição. Você considera a remuneração contributiva de 94 para cá. Muito bem. E você aplica sobre ela um fator de reajuste, que é o mesmo é um reajuste que envolve indexador, enfim, o mesmo reajuste que envolve o benefício do regime geral. É melhor que ele, porque é todo ano. Teve alguns períodos que o regime geral não teve. E é o INPC, se não me falha a memória, que você corrige, que eles estão usando para corrigir. Esse valor corrigido pelo INPC, se você começou a trabalhar direto no tribunal e ficou no mesmo cargo até o final, ele pode dar praticamente a mesma coisa que você recebe no momento da aposentadoria. Mas isso nunca vai, disso você não tem garantia nenhuma. Se você recebe 10 mil, você não sabe se vai receber 10 mil com a previdência complementar. Então eu não considero uma boa opção para ninguém que não precisa, porque quem precisa não tem alternativa, ou seja, para quem entrou antes da implantação, em 14 de outubro de 2013, eu não considero uma boa, a menos que você faça um cálculo muito individualizado e a pessoa tenha ali uma série de peculiaridades que tornem interessante ela crescer no benefício da previdência complementar, ela aderir à previdência complementar. Só para fechar, porque eu já levei um tempão para vocês. Só para fechar, a previdência complementar, ela tem uma modalidade de benefício que, se eventualmente esta for a dúvida, mas aí não tem contrapartida da União, porque a União dá contrapartida de valor igual ao aporte do servidor para a previdência complementar, para a Funpresp. Mas para quem está condicionado ao Funpresp. Agora, para quem não está, que vai receber sem o teto do regime geral, que é esse pessoal que entrou entre 2013, ou qualquer outro que entrou antes, que quer agregar, quer ganhar mais do que ele ganha hoje na ativa, existe uma modalidade na Funpresp que é de participante voluntário. Só não tem a contrapartida da União, mas você, se quer investir, você no mínimo, se quer investir numa previdência complementar hoje, deve verificar se a Funpresp oferece taxas e perspectivas e benefícios, planos de benefícios que valem a pena em comparação com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, se você vai investir num desses. Porque você quer agregar, não porque você precisa. E essa modalidade também existe na Funpresp Jude. Vou tentar andar mais rápido nos outros. Donizete, 50 anos de idade, 12, 21 no total. 59? Tem 59 para o Johnny, 59 para o Donizete, olha só que coincidência. 59 anos de idade, 19, 21, 15 dias. Ah, não, esses 15 dias de licença saúde, foi isso? Não, isso não afeta, não vai lhe afetar em nada. Não. Se você se ferrar. A prefeitura entre 2 anos e 3 anos você pede. Que pediu a liberação da prefeitura até ser chamado. E você foi chamado quando daí? Chamado. Há 19 anos, né? Eu saí em 2007 da prefeitura e 15 dias depois fui chamado por órgão federal. Você teve um intervalo entre 2007, uns 15 dias. uma descontinuidade.
Você já experimentou fazer uma simulação de aposentadoria lá no tribunal? Eu fiz pela CGU. Eles lhe deram, da CGU, né? Mas não é oficial, né? Você fez simulando por cima. Eu pediria só uma simulação para você se adiantar. Não sei se vocês estão fazendo, mas normalmente fazem, das opções que eles te oferecem de aposentadoria, para ver se eles estão colocando a transição da emenda 48, estão dizendo que tem órgãos que estão aplicando no executivo. Se você saiu depois de 2013 e voltou, tem gente dizendo que é um absurdo, né? Porque a emenda 41, o artigo 6º, diz assim: se você tiver ingressado no serviço público quando da publicação desta emenda, você tem a opção de paridade e integralidade, né? Com aquelas 60 anos, 35, 20, 10, 5. Mas tem órgãos que estão dizendo que quando houve ruptura, houve descontinuidade entre um cargo e outro, é como se você considerasse um ingresso no segundo. Eu pediria para você ter segurança e se adiantar na estratégia para evitar um prejuízo lá na frente, porque para mim não. Tecnicamente você está totalmente na emenda 41 da transição com paridade integralidade. Mas é bom fazer a simulação para ver se eles, no sistema deles, já não estão excluindo você por conta dessa descontinuidade. No TRT eu pedi simulação e eu teria um interstício de 30 de outubro para 4 de novembro. E eles disseram que eu ingressei em 4 de novembro de 2009. Eu ingressei em 2002 na FETEC, aí saí da FETEC em 30 de outubro de 2009 e ingressei no TRT 4 de novembro. Esses 4 dias, eles consideram que meu ingresso no serviço público foi em 2009. Por causa de 4 dias, isso, simulação do TRT do Rio de Janeiro. Aí eu estou brigando lá para tentar mudar essa data. Bom, vamos lá, FUNPRESP. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, tem pessoal, muita gente que entrou depois da FUNPRESP no Executivo, e no Judiciário também estão usando essa interpretação, mas no Legislativo eles estão resistindo um pouco em parte, né? E no Executivo também. Mas o Executivo aplica linearmente o seguinte: orientação normativa número 2, quem quiser confirmar a minha versão, orientação normativa número 2 do Ministério do Planejamento com o Ministério da Previdência, de 2 de 2015, que revogou a 8 de 2014. Eles dizem assim: como teve muita gente que entrou, assim, não dá para entender de onde tirar essa interpretação. O parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição diz assim: aquele que tenha ingressado no serviço público antes da vigência da Previdência Complementar está... O CCJUF, inclusive, teve ação com sentença favorável agora sobre isso, com sentença favorável sobre essa matéria. O camarada que tem tempo de saiu do Rio de Janeiro, tá? Não saiu da cidade, saiu do estado do Rio de Janeiro e entrou para a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Eu era da Justiça Estadual e entrei para a Justiça Federal, da União, tanto faz qual órgão. Como eu era de ente federativo diverso, a orientação normativa 2 diz assim: não vale o parágrafo 16. Mesmo que eu não tenha descontinuidade, eu não estava ele acrescenta a interpretação e diz assim, a orientação normativa: tem que ser tempo efetivo federal. Para federal, estadual, para estadual. No caso, só pode falar de federal porque é para ser da União. Tem que ser federal. E tem que ser federal do regime próprio do servidor civil. Então veja assim, tem militar com 20 anos de serviço público que passou direto para tribunal, direto para executivo, para auditor fiscal mesmo, tem vários casos lá no escritório, e eles desconsideram, submete ao teto do regime geral, como se nunca tivesse existido serviço público. Tem servidor dos estados, espero que ninguém aqui tenha passado por essa, mas vai ter um colega que vai passar por isso, se não passou ainda. Tem porque no CCJUF a gente aprovação justamente por isso. Eles desconsideram se não foi, só consideram se foi assim: eu era auditor, eu era aqui analista e virei auditor. Né? Analista da União tem que ser da 8.112, resumo. Senão, não é tempo de serviço público, para fins de exclusão do teto do regime geral. Estão fazendo isso. Está cheio de liminar justamente afastando isso. Está gerando uma confusão, as pessoas estão ficando no limbo. Uns estão contribuindo sobre o teto para o regime próprio, não estão contribuindo. E para o regime complementar, e estão deixando de contribuir para o regime próprio. Uns não estão fazendo a opção do regime de previdência complementar sem saber qual vai ser o resultado final, e aí não tem como contribuir acima do teto do regime geral.
algo assim que não tem justificativa, sabe? Nunca vi um... Se você olhar o parecer da AGU que sustentou isso, é ridículo. Aqui o CCJ tem uma decisão favorável para que o tempo militar da União, que tem dado muito problema também, seja considerado serviço público, tá? Porque segundo a AGU não é serviço público, serviço militar. Nem servidor dos estados, só se for servidor federal. Não, pergunta é essa. Aposentado de... Bem, vamos lá. Eu quero agradecer o convite do CCJUF e vou iniciar agora o nosso próximo ponto, que é a aposentadoria especial e suas várias nuances em relação ao parágrafo 4º, inciso 1º, 2º e 3º do artigo 40 da Constituição da República, que envolve basicamente no inciso 1º pessoa com deficiência, cuja regulamentação nós temos obtido em mandado de injunção com analogia na Lei Complementar 142 de 2012, que é a lei que regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral, que hoje já tem sido aplicada, inclusive já com alguns benefícios deferidos no serviço público. Temos no inciso 2º a atividade de risco, que envolve, no que interessa ao judiciário, o oficial de justiça e o agente de segurança, que, embora o CCJUF tenha uma decisão transitada em julgado para agentes de segurança, que obteve antes do Supremo Tribunal Federal modificar sua posição, mas que ainda assim vale arriscar pedir o abono de permanência para ver se funciona, porque tem alguns TRTs que já deferiram com base em MI transitada em julgado, embora o Supremo tenha voltado atrás. O Supremo no Tribunal Pleno, no MI 833 daqui do CCJUF para o oficial e no 844 do Sindijus para o oficial e agentes, disse que essas funções não seriam atividades de risco. Apesar de ter votado no início a Carmen Lúcia e o Lewandowski no sentido de que havia, de terem votado os mesmos que votaram lá individualmente em vários MIs dizendo que havia, quando foi para o Pleno, disseram que não havia. Né? Então, há um conflito hoje. Oi, Larissa. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse parágrafo 4 e principalmente inciso 1º. Bom, ele fala que a lei complementar, se não me engano, ele fala ali, a redação assim de cabeça, ele fala que é vedado. Mas em algum lugar fala que é vedado qualquer regime, né, diferenciado, aí exceto, né, e aí vem essas exceções, correto? Sim, sim. Aí, lá no Congresso Nacional, está correndo a regulamentação, a busca da regulamentação da aposentadoria para a pessoa com deficiência. O TCU, se eu não me engano, é uma defesa feita lá pelo Canibé, diz que tem que fazer uma emenda constitucional por causa das pessoas que entraram exatamente antes da emenda 20. Se eu não me engano, é isso que ele diz. Você podia me dizer um pouco sobre isso? Porque a mim, em princípio, quando eu leio esse texto, para mim ele me diz o seguinte: olha, a lei complementar está autorizada a resolver esse problema. Né? Mas a discussão lá no Congresso parece que caminhar no sentido de que não. Doutor Ruth, eu vou pedir que o senhor acrescente essa pergunta no bloco seguinte, por favor, para a gente dar continuidade às questões, está bem? Tá já. Mas se vocês não se importam, como eu responder aqui, já vai. Eu tenho que necessariamente entrar nisso. Na verdade, o Doravim pegou o gancho numa coisa que surfou uma onda que já estava uma prancha em cima. Essa da aposentadoria especial, em relação à pessoa com deficiência, atividade de risco e condições sujeitas, atividades sujeitas a condições que prejudicam a saúde e a integridade física, que são as três modalidades, estão no 1, 2 e 3 do parágrafo 4º do artigo 40, em relação à atividade a pessoa com deficiência, que a nomenclatura que o Brasil adotou, os concursos ainda usam pessoas com necessidades especiais, mas não é a nossa, não é do Lavin, sabe, até muitos, vocês me ensinaram isso. Depois da declaração, da nossa adesão ao tratado disso. Unificou, acertou essa nomenclatura. Exato. Então, a pessoa com deficiência, houve um agravo no mandado de injunção que tratou dessa questão do período anterior à Lei Complementar 142, não tratou especificamente da redação anterior à emenda 47 de 2005, que foi a que explicitou a atividade
a pessoa com deficiência no inciso 1º. Antes vinham todos no parágrafo 4º, definidos como servidores que praticam atividades sujeitas a condições que prejudicam a saúde ou a integridade física. E você não tinha lá, antes da emenda 47, a emenda 47 de 2005, a previsão expressa da pessoa com deficiência com direito no regime próprio, que é o regime do servidor, com direito à aposentadoria especial. No entanto, a atividade de risco também não estava lá e era considerada inclusa neste parágrafo 4º do ponto de vista da finalidade. É mais difícil você dizer que o inciso 1º lá estava em relação à pessoa com deficiência. Mas o Supremo, do ponto de vista dos mandados de injunção, e talvez essa discussão tenha que ser aprofundada lá no Congresso para evitar prejuízo, ele ultrapassou esta questão da redação pré ou posterior à emenda 47, porque ele mandou aplicar, inclusive numa questão que envolvia 8.213, porque ele vinha aplicando 8.213 de 91 às pessoas com deficiência nos mandados de injunção anteriores. A partir da 142 de 2012, ele passou a aplicar a 142, que é pior, né? É bem pior, porque ela reduz, ela exige 33 anos na pior hipótese, que é a deficiência considerada de grau leve, e passa por 29 anos para o homem e 33 para o homem, 28 para a mulher, ou 29 para o homem, 24 para a mulher, ou 25 para o homem, 20 para a mulher no caso de deficiência grave. E os outros que eu falei, intermediários, é do leve até o moderado e grave no caso dos 25, 20. Mas isso, ali ele não trata, por exemplo, de paridade, não trata de integralidade. E diferentemente da Lei 8.213, que tinha prazo melhor, ela só exigia, na analogia aplicada, ela exigia, embora não fosse perfeita, 15 anos para grave, 20 para moderada e 25 para leve. Né? Veja a diferença. O que era mínimo na Lei 8.213 virou o máximo de benefício na 142. Mas é essa a regra aplicada. E aí, como eu dizia, o Supremo disse que é para aplicar essa regra antes ou depois da 142, que é para usar o sistema da 142, mesmo antes da própria 142, e sem querer ele acabou preenchendo esse período. Se isso for problema, considerando que a regulamentação da Lei Complementar 142 permite, inclusive, conversão de tempo especial em comum ou comum em especial, ela é muito completa. Quem preencheu os requisitos até a publicação da futura emenda constitucional resultante da PEC 41 de 2016, essa pessoa estaria ressalvada. Tá? Então, ainda poderia manter paridade, poderia manter integralidade sem média remuneratória. Mas não é garantido, é possível, né? Mais provável. É mais provável. Mas isso vai estar no texto expresso. Se não estiver, vai ser um caos, porque aí todo mundo que fechou o requisito vai se aposentar. E vai esperar. Já está anunciado que ali adiante vai, entendeu? Seria um tiro, um tiro não é nem no pé, na cabeça. Por isso que eu acho que não vão fazer isso, porque o objetivo é justamente economizar, não é? Então forçar uma aposentadoria em massa, porque não respeita o direito já adquirido, seria uma estratégia horrível, não daria certo, teria o efeito contrário. Já dizer, porque essas pessoas não têm como se aposentar antes, que mesmo aqueles que estavam na transição, mas ainda não fecharam os requisitos, terão que se submeter à nova idade, aumento da idade mínima, perda da paridade, e, bom, um vai pegar todo mundo, que é, se houver, que é aumento de alíquota, né, de previdência, e afastamento da isenção, do que não é isenção, porque é constitucional, seria, alguém me ajuda aqui, quando é constitucional não é isenção, é imunidade tributária, que seria a imunidade dos aposentados até o teto do regime geral, que provavelmente ali adiante vão dar um jeito de contribuir sobre isso, de instituir contribuição sobre isso também. Esses prejuízos, em especial, aumento da idade mínima e perda da paridade, para quem não tiver preenchido os requisitos, provavelmente será atingido, salvo, como eu falei, alguma ADI ou as ações, que aí sim o CICEJUF também poderá e certamente ingressará, se for o caso, ações coletivas pedindo inconstitucionalidade incidental, caso uma ADI, por exemplo, demore, né, aí será 5, 6 anos para ter um resultado, a gente pode fazer isso e pedir inconstitucionalidade incidental numa ação coletiva.
salvo esse afastamento por reconhecimento judicial, seja no controle concentrado de uma lei ou no difuso de uma ação coletiva do CCJUF, dessas pessoas seriam atingidas. Né? Renata, paridade, contribuição excedente... Ah, sim, Renata, essa é uma discussão que já deu muita assim, discussão, que é a questão da contribuição excedente. Né? Você tem assim, várias categorias, inclusive, que contribuem muito tempo além do necessário se considerar os requisitos daqueles que hoje têm aposentadoria especial regulada, como por exemplo, policiais. Eles também discutem o tempo que pagaram a mais de contribuição previdenciária sem necessidade, porque eles se aposentam com 30 anos de serviço público, 30 anos na atividade total de contribuição, sendo 20 na atividade de risco. O homem, e no caso da mulher, 25 no total, sendo 15 na atividade de risco. E muitos deles, como tem que atingir os 15 na atividade de risco, já tem, por exemplo, 20 anos de tempo de contribuição comum. E acabam tendo que ficar mais 20 anos, né, para atingir a carência da atividade de risco, e acabam contribuindo 40 anos, em vez dos 30. E esses 10 anos de contribuição, para onde é que vão? Né, esse excedente de contribuição. E no caso do servidor, se ele for submetido a uma perda de paridade, mas a perda de paridade em si não prejudicaria o cálculo dos proventos no seu início. Né? Não prejudicaria do ponto de vista do custeio, se você for imaginar no futuro que o custeio estava projetado para manutenção da paridade. Mas tem uma nova regra de transição que vai exceder o tempo antes. Isso, Aí vai ter um excesso. vai ter um excesso. Você já está pagando a mais para a transição. Só que se a Constituição trouxesse excesso, o Supremo disser que o excesso é válido, como disse nas outras transições, você vai entrar com a ação, mas esta é uma ação que você até pode entrar, mas certamente eles vão devolver. Sabe por que eles não vão devolver? Isso já está posto, né? A Constituição já foi ajustada para isso na emenda 41, quando se inseriu a expressão solidariedade. Que hoje, vocês lembram que até a emenda 41 era regime contributivo, ponto. E com critérios atuariais, etc. Hoje é contributivo e solidário. Então, eu lhe digo mais, está no Supremo uma repercussão geral que corre o risco de ser julgada contra vocês, a gente tem intervenção lá, que trata da extensão desta expressão solidariedade. Porque a solidariedade na Previdência Social, ela significa pagar para sustentar os benefícios independente do seu próprio. Então você é solidário. E no passado o Supremo dizia que contribuições que incidem sobre parcelas que não se integram aos proventos não admitiam incidência. E ele está a um passo de modificar essa interpretação para dizer que mesmo que eu não leve a aposentadoria, na aposentadoria a parcela, ou que eu contribua a mais, a solidariedade justificaria esse procedimento. Mas é mais que isso, Renata. A contribuição que vocês pagam hoje com a contrapartida da União, que é em dobro, com a contrapartida que é em dobro, ela é mais do que o suficiente para custear toda a sua aposentadoria com paridade, com integralidade sem média. É só fazer, se você fizer as contas, você pode viver aí mais uns, sei lá, 40, 50 anos ou mais, com isso que depois da aposentadoria não há esse déficit. O cálculo do déficit é bem complicado. O bom para quem tiver, não dá para esmiuçar ele aqui, mas para quem tiver dúvida, eu acho que é Gentil o sobrenome dela, não me lembro o primeiro nome, que a tese de doutorado dela foi sobre a falsidade do déficit, da ideia de déficit previdenciário, e ela aponta com critérios muito lógicos assim, o porquê que o déficit de fato não existe. E não é só na previdência do servidor, não é só na previdência do servidor, mas na do servidor em especial, que chega a ser grotesco, se dizer que há déficit do ponto de vista constitucional. Sobre desaposentação, o Supremo tem uma repercussão geral, o STJ admite, sem necessidade de verter contribuições pelo período em que ficou aposentado na outro cargo, que é uma coisa que o juizado especial mandava fazer na TNU, e o STJ, em incidente de uniformização, diz que não precisa. Então a STJ tem a posição mais favorável possível para a viabilidade do que você pretenderia com esta pergunta. Mas isso tudo não quer dizer nada que o Supremo admitiu uma repercussão geral sobre isso, ou poderá dizer alguma coisa, claro, se o Supremo julgar a favor. Mas está uma confusão lá, eles não terminaram o julgamento, o Marco Aurélio votou a favor de
de uma forma meio intermediária, a teoria diz que não pode, porque não está no regime, e assim, não se chegou aí no resultado, está instável o que vai acontecer no Supremo, porque como tem repercussão geral lá, toda tentativa de desaposentação hoje, porque não tem previsão expressa em nenhum regime, toda tentativa de desaposentação acaba esbarrando a necessidade de uma ação judicial. E a ação judicial, a sua viabilidade depende desta bendita repercussão geral que ainda não foi encerrada pelo Supremo Tribunal Federal. Podia reclamar mesmo? Ali. Eu estou olhando, mas não. Ali, mas. Então, eu posso até passar depois para você, não tenho de cabeça aqui o número desse recurso extraordinário, mas ele seria, digamos assim, o teu farol hoje para definir se isso seria viável ou não. De qualquer forma, requerer, se o órgão admite, a desaposentação seria de outro órgão estadual, né? Provavelmente de professor, alguma coisa assim. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Uhum. Porque poderia mesmo, se prevalecer a tese que até aqui vem vingando, você poderia se pedir a desaposentação lá e averbar este tempo, porque aí chega mais rápido nos 35, desde que você tenha os 20 anos de serviço público, pelo menos. Né? Porque se você, na averbação, não chegar aos 20 anos, menos de 20 anos de serviço público, você vai enfrentar uma outra ação, uma outra discussão, e essa hoje também acaba tendo que se tornar judicial, porque eles não consideram o Banco do Brasil como tempo de serviço público para fins de transição, consideram para outras finalidades, mas não consideram para fins de transição que permite integralidade e paridade, só judicialmente. Né? E assim mesmo a matéria vai parar no Supremo, ainda não se tem uma ideia de que o Supremo vai decidir, embora no passado ele já tenha dito que Banco do Brasil, Correios equivale a serviço público, mas disse para outras finalidades. É o seguinte, se houver algum questionamento, a pessoa às vezes ficou assim, constrangida de fazê-lo aqui nesse momento, vocês podem enviar suas perguntas pelo nosso site. Nós temos um link lá, fala conosco no jurídico. A equipe do Rudy Cassel atende até 3 dias. Ele é o sócio fundador do escritório jurídico administrativo que atende a categoria. Então nós temos uma equipe altamente preparada para atendê-los. Basta encaminhar essa pergunta no link, está no nosso site disponível para vocês. E se for uma questão de autoindagação, será marcada uma entrevista pessoal para coleta de dados, tá? De devido encaminhamento. Esse escritório ele faz, a princípio, todo esse acompanhamento e, se for necessário, um recurso administrativo, uma atuação na área administrativa ou jurídica, de regra, gratuitamente. Ok?